ela para mim, por favor. Tá. Ela vai falar boa noite, vai descer e eu vou acompanhar. E aí, Deixa eu preciso só fazer um pouco para pegar. Vamos. Boa noite. É com muita alegria que nós damos início ao primeiro debate entre os candidatos, as candidaturas à prefeitura da nossa cidade, Alfenas, Minas Gerais. Para dar início e declarar aberto esses trabalhos, eu vou convidar a professora Magali, nossa vice-reitora, na qualidade de reitora em exercício da nossa universidade, para dar boas-vindas a todos. Por favor. Boa noite a todos. Cumprimento o Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Alfenas por essa iniciativa, aqui na pessoa do seu diretor, o professor Sandro Amadeu Cerveira. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar os candidatos aqui presentes para o debate à Prefeitura da cidade de Alfenas, constituindo parte desse projeto institucional que é o Observatório das Eleições Municipais na região sul e na região sudoeste do estado de Minas Gerais. Então, nós desejamos que vocês possam ter um evento bastante frutífero, que ele realmente seja um evento muito proveitoso. Dou as boas-vindas aos candidatos e desejo que vocês possam estar desenvolvendo essas atividades, pensando, né, na nossa cidade de Alfenas e tudo que envolve esta localidade. Então, eu desejo a todos muito sucesso neste momento que vocês vão iniciar aí o debate. Muito obrigada. Boa sorte, que dê tudo certo, tá? Não vou poder ficar até o fim, tá? Gostaria também de dar as boas-vindas, saudando as autoridades presentes, na pessoa da professora Magali, nossa reitora em exercício. Saudamos também e agradecemos muito os candidatos e a candidata por aceitarem o nosso convite. Damos boas-vindas ao público presente e aos que nos assistem via Facebook. Estamos tendo essa transmissão online na página oficial da Unifal no Facebook. O interesse demonstrado também nos impressionou pela população de Alfenas, é digno de nota. Em apenas 2 horas, as inscrições se esgotaram e os pedidos de transmissão ao vivo foram muitos. Por isso, fizemos esse esforço. Como lembrou nossa reitora em exercício, esse debate é uma iniciativa do Centro de Estudos da Política, o CEPOLIS, da Unifal-MG, e é um dos grupos de pesquisa ligados ao curso de Ciências Sociais da Unifal. Ele é parte integrante do projeto de extensão Observatório das Eleições Municipais da Mesorregião Sul e Sudoeste de Minas Gerais, da Unifal-MG.
Esse evento deriva do compromisso da Unifal com o regime democrático e a sua finalidade, enquanto universidade pública, de contribuir com a construção da cidadania. Mais do que um apoio formal, o empenho e o compromisso dos diferentes setores e órgãos da universidade foi indispensável para que esse momento acontecesse. Agradeço especialmente a cada colega que, desde o primeiro momento, tem se empenhado para o sucesso desse projeto. Registro também o nosso muito obrigado aos estudantes e às estudantes do curso de Ciências Sociais e outros cursos, por seu apoio voluntário neste evento. O presente debate foi construído com o propósito de informar e refletir sobre as eleições para a prefeitura de nossa cidade. Trata-se de um evento acadêmico, para o qual foram tomados todos os cuidados para garantir seu bom andamento e lisura, entre eles a inscrição prévia dos presentes, a comunicação e acordos com os representantes das candidaturas e a devida comunicação à Justiça Eleitoral, entre outros. O debate de hoje terá duração de aproximadamente 2 horas e será estruturado em 5 blocos, divididos da seguinte maneira. Primeiro bloco, apresentação dos candidatos. Segundo bloco, perguntas da comunidade acadêmica. Terceiro bloco, candidato pergunta para candidato. Quarto bloco, perguntas da cidade. Quinto bloco, considerações finais. Pedimos especial cooperação da audiência para o evento de hoje, para que o evento possa cumprir seu propósito. Relembramos alguns combinados já informados às candidaturas e a todos os inscritos. Em primeiro lugar, não haverá oportunidade para perguntas da plateia durante o debate. Pedimos a compreensão de todos por essa regra, pois seria muito difícil equacionar. Foi feito um levantamento prévio de questões entre os cidadãos e cidadãs de Alfenas e entre a comunidade acadêmica da Unifal. Essas questões comporão as questões que serão sorteadas para os candidatos. Segundo, não serão permitidas manifestações da plateia durante as falas dos candidatos. Essa regra está associada ao fato de que este não é um evento de campanha, mas um momento de informação e reflexão. Obviamente, no início e ao final, nós pediremos que vocês aplaudam os candidatos. Pedimos terminantemente que não ocorram vaias, não ocorra nenhum tipo de manifestação agressiva, mantendo sempre a civilidade, porque nós estamos dando um exemplo não só da Unifal, não só dos candidatos, mas da nossa cidade. Por fim, registro que todas as ordens de fala, bem como a disposição dos candidatos nesse palco, foram previamente sorteados em reunião com as assessorias dos candidatos, para o qual foram todos convidados. Como já dito, o debate está sendo gravado pela Unifal, registro em combinado feito também com os candidatos pela Rede Minas, Guaxupé e Alfenas, nas suas sessões de Guaxupé e Alfenas, e nós, da Unifal, nos comprometemos em disponibilizar o DVD para todos os candidatos igualmente, assim, o mais rapidamente possível. Sem mais delongas, convido o colega Ivanei Salgado, servidor da Unifal, jornalista e produtor cultural da Pró-Reitoria de Extensão da Unifal, para assumir a coordenação do debate e convidar, então, os candidatos para que ocupem os seus lugares. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Por ordem previamente definida em sorteio, eu convido os candidatos a ocuparem os seus lugares no palco para começarmos o nosso trabalho. Primeiramente, o senhor Luiz Antônio da Silva. Convidamos agora o senhor Marcos Eduardo de Andrade. Senhor Enéas Ferreira Rezende.
senhora Marcela de Andrade Rufato. E o senhor Antônio Munhoz Leite. Bom, antes da gente começar, eu gostaria só de ressaltar algumas coisinhas aqui breves, né? Para os candidatos, né, os senhores e senhora, vocês aspiram ao posto de principal gestor público da cidade de Alfenas. Então, eu gostaria de que vocês fossem objetivos em suas perguntas e respostas, por favor, para que o debate ele transcorra da melhor maneira possível. A plateia, quero ressaltar que é um debate político em uma universidade pública, então gostaria de pedir a colaboração de vocês para se absterem de manifestações ofensivas e impróprias para esse momento. Muito obrigado. O debate ele foi dividido em 5 blocos. No primeiro bloco, cada candidato, em ordem definida previamente por sorteio, terá 3 minutos para se apresentar e responder à pergunta: por que quero ser prefeito ou prefeita de Alfenas? E o primeiro a responder essa pergunta é o candidato Luiz Antônio da Silva. O senhor tem 3 minutos para a sua apresentação. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentar a Unifal, todos da Unifal pela iniciativa, cumprimentar também os nossos adversários, não estou parando aqui, cumprimentar também os nossos adversários, dizer, eu já fui vereador aqui na cidade por 2 vezes, fui secretário, vice-prefeito e prefeito. E tenho 20 anos de vida dedicada às causas públicas e desejo ser prefeito de novo porque, devido à experiência e tudo o que pudemos fazer, penso que ainda há um complemento que nós não conseguimos fazer pelo pouco tempo. Muitos projetos que nós tínhamos em andamento, que foram interrompidos e nós desejamos retomar. Aqui no Unifal mesmo, o empenho que nós tivemos durante o nosso governo, tanto meu como vice, ou secretário, como prefeito, para transformar e foi o Unifal, que saiu de um orçamento de 30 milhões para 180 milhões, que saiu de 400 funcionários para 1.700 funcionários, que saiu de 1.000 estudantes e vai chegar a 15 mil. Nós tínhamos ainda outros projetos juntos com a Unifal, como a formação técnica que precisamos fazer em nossa cidade e íamos fazer em parceria com a Unifal no ensino médio, para que os alunos pudessem também formar aqui no Unifal, tecnicamente, em parceria conosco. Abrimos isso lá no CAEC, quando ele assim foi nosso secretário de Educação, deixamos lá 1.200 alunos formando tecnicamente. Por isso, e por tantos outros projetos ainda inconclusos, nós desejamos e sabemos que podemos, com a nossa experiência, contribuir para resolver os graves problemas que ainda enfrentamos, como a saúde, o principal deles, a segurança, o emprego, a falta de moradia que ainda existe, a cultura, o lazer. Sinto mais preparado, sinto mais experiente. Claro, a gente governa, não acerta tudo, comete erros e desejo voltar, principalmente para corrigir os erros que nós cometemos. Claro, todo mundo comete erros, é humano, mas reforçar os acertos, fazer a cidade crescer de novo, fazer a cidade pulsar, ter alegria, voltar com a cultura, voltar com as moradias que nós fizemos ocupando vazios urbanos, voltar com a paz que perdemos. A nossa cidade hoje é a mais violenta do sul de Minas. Por esses e outros motivos, para dar continuidade, retomar o desenvolvimento de uma... São segundos.
que desejo ser prefeito, pois a nossa cidade, infelizmente... Tempo encerrado. Próximo, seguindo a ordem de sorteio, é o candidato Antônio Munhoz Leite. O senhor tem 3 minutos. Boa noite a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Eu gostaria de agradecer ao Instituto de Ciências Humanas e Letras da Unifal por essa iniciativa desse debate e parabenizá-los e agradecer o convite. Eu sou Antônio Munhoz Leite, nascido aqui em Alfenas, no bairro Aparecida. Estudei e me formei na Escola Leão de Faria como técnico em contabilidade. Me formei em 1975 aqui no EFOA, tempo que a gente não esquece jamais. E hoje a felicidade dessa escola ser transformada em uma universidade, crescendo a cada dia para o orgulho de todo cidadão alfenense. A minha vontade de voltar a ser candidato é pelo fato de estar novamente imbuído de um sentimento de fazer a nossa cidade crescer. Durante o meu mandato de prefeito, eu fui prefeito aqui em 93 e 96, também fui vereador de 89 a 92, e posso dizer que Alfenas tinha um orçamento muito pequeno. E eu vendo essa situação no município igual ao nosso, precisando de investir na industrialização, precisando de trabalhar para que Alfenas pudesse crescer, pudesse desenvolver, para investir na educação, na saúde e na assistência social, enfim, na infraestrutura da cidade. Eu lutei para trazer empresas para a nossa cidade. E consegui, com muita luta, juntamente com os vereadores da Câmara Municipal, que é uma coisa muito importante, o Executivo ter consciência com a Câmara Municipal. Porque se o prefeito não tiver uma boa convivência com o Legislativo, praticamente fica impossível de trabalhar. Por isso, nós conquistamos muitas coisas no nosso mandato por essa maneira de trabalhar, em consonância com a Câmara Municipal. Nós trouxemos empresas para cá, como a Unifai, a Santerano, trouxemos a Conchupé, e mostrar para os senhores o que aconteceu com essa situação. Nós tínhamos um orçamento em torno de 12 a 15 milhões por ano. E com a implantação dessas empresas, o nosso orçamento foi só crescendo. Hoje, nós temos um orçamento de 220 milhões de reais para o próximo ano. Isso aí representa muita responsabilidade para o futuro prefeito. É muito importante que a cidade tenha conhecimento de quem vai... Tempo encerrado. Antes da gente passar à próxima apresentação, gostaria de só orientar os candidatos que a gente vai ter uma colega aqui na frente, que ela vai avisá-los quando estiver faltando 1 minuto e 30 segundos, para facilitar, para que não fique difícil de ficar acompanhando o cronômetro. O candidato Enéas Ferreira Rezende é o próximo a se apresentar, respondendo à pergunta: por que quero ser prefeito de Alfenas? 3 minutos, candidato. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu chamo Enéas Ferreira de Rezende. Hoje estou como vereador no meu 3º mandato, estou como presidente da Câmara e desde criança era um ideal a política. Desde criança, o meu ideal era ser prefeito para poder ajudar as pessoas. E por isso estou aqui. Como presidente da Câmara, quem acompanhou o meu trabalho pode ver que nós fizemos mudanças incríveis na Câmara, fizemos um diálogo com a sociedade. Através do café com o presidente da Câmara, a gente pôde chamar a sociedade para fazer parcerias com a Câmara. Nós, com um orçamento de 7%, que totaliza aí hoje 6 milhões, a gente conseguiu economizar ano passado mais de R$500 milhão, devolvendo aos cofres públicos. Fora isso, a gente ainda conseguiu fazer a doação de um carro para o Lar São Vicente, um carro para a PAI, 50 computadores para a APAC, 100 mil
para a compra de 3 mil telhas no dia daquelas chuvas fortes. Estamos reformando a Câmara, doamos 30 mil para a Polícia Militar para reformar as viaturas que estavam quebradas e agora o melhor, 80 mil para ajudá-los a trazer o batalhão para Alfenas. Alfenas, o batalhão já vai ser realidade. Inclusive, já está no edital, já soltaram o edital na internet para o concurso público para 60 policiais. Foi através da doação do dinheiro da Câmara Municipal, das economias que a Câmara pôde fazer para a gente ajudar a sociedade. Porque independente se é Câmara ou Prefeitura, o dinheiro é público, o dinheiro é do povo. Então nós conseguimos economizar o dinheiro para investir em nossa sociedade. Quando se tem alguém que tem responsabilidade com o dinheiro público, as coisas acontecem. A minha formação é em Direito, sou formado pela Unifenas, sou advogado, sou microempresário e a minha intenção é fazer o bem para o nosso povo. E eu já provei isso como presidente da Câmara. Muito obrigado. Com a palavra, o candidato Marcos Eduardo de Andrade para sua apresentação. 3 minutos, candidato. Boa noite a todos, boa noite ao Toninho, boa noite a Marcela, Enéas, boa noite Luiz. Eu queria agradecer ao convite da Unifal, agradecer ao Sandro que nos procurou fazendo esse convite, ao Instituto que realizou esse evento. Eu me chamo Marcos, sou médico já há 29 anos. Durante esses 29 anos, 98% das minhas ações foram relacionadas ao SUS, relacionadas às pessoas hoje que precisam de um aporte, e a gente observa aí que não tem encontrado esse aporte. Durante esses 29 anos, trabalhando em diversas cidades, eu pude observar uma população carente, uma população com muita dificuldade de acesso, e isso, durante todos esses anos, me motivou a tentar ajudá-los de uma outra forma. Eu fui vereador por uma vez, disputei algumas vezes para deputado federal, deputado estadual. Na última eleição, eu fui agraciado com 53 mil votos, sendo 19 mil votos aqui em Alfenas. E o que acabou me motivando exatamente a candidatura a prefeito de Alfenas foi exatamente os 19 mil votos. Eu percebi que a cidade tinha tido um carinho muito grande à minha candidatura para deputado, e eu achei que eu tenho certeza que eu posso ajudar, certo? A cidade, e colocar os meus serviços para tentar organizar um pouco o que vem acontecendo hoje no município, já até há bastante tempo. Eu tenho experiência, eu sou também empresário, eu atuei, certo, durante todos esses anos e com pessoas, com o indivíduo. E eu gostaria de colocar os meus préstimos para tentar ajudar o coletivo, como prefeito de Alfenas. Eu sei que posso, certo? E eu sei que sou capaz, e a nossa chapa, eu e Marcão, temos certeza que poderemos oferecer muito para tirar a cidade desse desconforto que vem ocorrendo já há muitos e muitos anos e colocar ela crescer novamente nesse contexto aqui de Minas Gerais. Hoje a cidade, ela adormecida já há um tempo, todas as outras grandes cidades em crescimento e a nossa parada. Eu gostaria... Tempo encerrado, candidato. Encerrando o bloco de apresentações, quem responde à pergunta por que quero ser prefeita de Alfenas é a candidata Marcela de Andrade Rufato. A senhora tem 3 minutos. Certo. Bom, boa noite a todos e todas aqui presentes, aqueles e aquelas que nos acompanham pela internet. Primeiramente, Fora Temer, e na sequência...
E eu gostaria de iniciar saudando a Unifal por esse espaço que é tão importante para o amadurecimento da democracia na nossa cidade, mas também para a relação que a universidade estabelece com a cidade. Eu acho que representa um estreitamento da relação entre universidade e cidade, que é um estreitamento necessário e que só faz a gente avançar em vários sentidos. Então, eu queria parabenizar todos os organizadores e organizadoras e queria dizer que estou muito feliz de estar aqui para fazer esse debate. Eu vou responder a pergunta de uma maneira diferente. Eu não vou responder porque eu quero ser prefeita de Alfenas, mas eu quero responder porque o PSOL quer ser prefeito, quer ocupar a prefeitura de Alfenas. Porque esse projeto não é um projeto individual meu. Ele é um projeto de muitas mulheres, de muitos homens, trabalhadores e trabalhadoras de Alfenas, que se juntaram num projeto maior de outra sociedade. E nós sabemos que uma outra sociedade é possível. Uma sociedade que não inviabiliza negros e negras, que não inviabiliza mulheres, que não invisibiliza população LGBT, mas que reconhece os direitos de todas e todas e dá direito de participação de todas e todos indistintivamente. E é esse projeto que nós queremos para Alfenas e que nós queremos para o Brasil. Então, é por isso que eu, Marcela Rufato, aceitei esse desafio, que na verdade foi um chamado dos meus companheiros e das minhas companheiras de partido. Um desafio grande, porque somos um partido novo e pequeno, mas um partido de muita qualidade e que tem muitos projetos para essa cidade e para a transformação da nossa realidade, com a participação de todas e todos. Estamos saindo numa candidatura sem coligação, mas nem por isso enfraquecidos, porque nós vamos fazer aliança com quem realmente interessa, que é o povo. E é assim que nós vamos governar. Então, nós do PSOL, não só aqui em Alfenas, mas no Brasil como um todo, temos sonhos, e sonhos muito grandes. E nós sabemos que os nossos sonhos podem governar. É por isso que eu estou aqui hoje, e é por isso que eu estou me lançando candidata a prefeita de Alfenas. Encerradas as apresentações, vamos para o segundo bloco desse debate. Nesse segundo bloco, os candidatos respondem perguntas da comunidade acadêmica da Unifal. A ordem também foi definida por sorteio com as respectivas assessorias dos candidatos. E cada candidato terá 4 minutos para responder. As perguntas serão sorteadas agora. Quem responderá a primeira pergunta é o candidato Luiz Antônio da Silva. O tema é emprego. Senhor candidato, qual sua proposta para aumento de empregos e desenvolvimento econômico para a cidade de Alfenas? 4 minutos. Hoje o terceiro grande problema da nossa cidade, logo depois de saúde e segurança, é o desemprego. Primeiro, claro, é óbvio isso, qualquer cidade do Brasil é atrair mais indústrias. Mas as indústrias não vêm para cá num passe de mágica. Primeiro é preciso preparar a nossa cidade para que essas indústrias venham. Portanto, a formação técnica, por exemplo, é importante. Uma cidade que não tem formação técnica é mais difícil atrair empresas. Então, precisamos investir nisso. Também é preciso ter o SUS de qualidade. É claro que o empresário, quando vem para cá, ele vai olhar se nós temos a saúde de qualidade, porque isso, claro, impacta nos seus custos. O empresário busca custos, busca diminuir os custos. Depois, é preciso haver os incentivos, isso nós pretendemos fazer, os incentivos fiscais, a doação de terreno, isso todas as cidades fazem. Depois, é preciso também que a gente invista, vá atrás dos empresários, vá a Belo Horizonte, vá a São Paulo, vá onde os empresários estão, para levar também o que temos de característica da nossa cidade. Uma das grandes características que nós temos é a distribuição.
Nós trouxemos para cá empresas importantes, como Altspan, Casa Nobre, e no final agora eu trouxe a Coca-Cola, que gera 120 empregos, porque nós fomentamos essa vocação nossa devido à nossa localização no sul de Minas, o equidistante de São Paulo, de Belo Horizonte, média 300 quilômetros, nós temos quase metade do PIB brasileiro, apenas equidistantes 300 a 400 quilômetros. Então, nós estamos bem localizados no sul de Minas. É preciso garantir que essas empresas de distribuição venham para cá. Também nós incentivamos os empresários locais. Nós incentivamos muitas empresas a crescerem. E fizemos uma coisa muito importante ali na Vila Promessa, que um grande arquiteto brasileiro chamado Jaime Lerner cunhou com muita felicidade, que é uma expressão de acupuntura urbana. Você tem um espaço múltiplo, que você leva emprego, área de lazer, saúde, mora no mesmo tempo. No mesmo espaço, você mora, você trabalha, você diverte, você tem saúde, sem sair do seu local, que resolve também o problema de mobilidade. Então, levamos ali, comprei o sorveteriano na época, 15 hectares ali do lado da Lincoln Investir. Metade nós colocamos empresas, claro, empresas que podem conviver com a habitabilidade, com a moradia. Não precisamos tirar as empresas e levar para outro lado da cidade, um único distrito, porque isso cria um problema de mobilidade urbana. As empresas que convivem com a moradia podem estar perto da moradia. Então, pretendemos fazer outros distritos urbanos desses para os espaços de múltiplos usos, né? Multiusos. E também, claro, voltar a fazer obras, expandir os serviços de saúde e educação, que têm coparticipação do governo federal e estadual, aí são sustentáveis financeiramente, fazer obras, expandir os serviços de saúde, buscar empresas, também incentivar as empresas locais, ocupar os vazios urbanos, fazer moradias. Nesse governo havia 750 casas a serem feitas. Não foram feitas. Deixamos de gerar 1.500 empregos. Cada casa gera, no mínimo, 2 empregos, um pedreiro e um servente. Então, você não desenvolver a cidade, não fazer moradias, também gera desemprego. Então, nós temos um programa com várias ações, certamente um resultado. Obrigado. A próxima pergunta será respondida pela candidata Marcela de Andrade Rufato. O tema é mobilidade urbana. Senhora candidata, enfrentamos em nossa cidade um problema bem antigo que ainda não foi resolvido, que é o trevo de Alfenas, que não suporta mais o tamanho da cidade e o volume de veículos que ali transitam. Qual é a sua proposta para resolver esse problema? 4 minutos para a resposta. Bom, boa noite a todos e todas mais uma vez. Eu queria responder essa questão tocando no ponto mais amplo no qual ele está inserido, que é a questão da mobilidade urbana propriamente dita. O trevo, ele só é um dos aspectos da questão da mobilidade na nossa cidade. Um aspecto importantíssimo que vai ter toda a atenção necessária da nossa gestão, porque nós queremos uma cidade mais segura, com segurança no trânsito, com segurança para os pedestres. E do jeito que o trevo está organizado hoje na cidade, isso não é possível. É inseguro para todo mundo. É inseguro para os carros que passam na rodovia, é inseguro para quem está nos seus carros e quer entrar na cidade, e é inseguro, em especial, para a população que precisa transitar naquele trecho. Agora, o trevo é só um dos aspectos mais amplos da mobilidade urbana na nossa cidade, que diz respeito ao nosso próprio direito à
cidade, que é o direito de locomoção e de se mover pela cidade e de vivenciar a cidade como um todo. O trevo é um dos aspectos, mas quando a gente olha a questão do transporte público na nossa cidade, essa também é uma questão que merece atenção e que também se faz afetada pelo trevo, porque em horário de pico, em horário de entrada da universidade, congestiona o trevo, não é? E é algo que congestionamento a nossa cidade não precisaria enfrentar, tendo em vista aí o seu porte médio. Então, o trevo é um aspecto importante, mas a gente quer vislumbrar também os demais elementos que dizem respeito à mobilidade urbana, ligado, por exemplo, ao transporte público, visando inclusive a questão do preço das tarifas de ônibus para o tamanho da cidade. A tarifa de ônibus na cidade ela é abusiva. Nós temos condições, sim, de construir na cidade transporte público com passe livre e garantir, sim, o transporte de toda a população pela cidade, garantindo, então, o direito à cidade, bem como incentivar formas alternativas de transporte de locomoção pela cidade, por exemplo, com ciclovias. Formas alternativas e sustentáveis, que eu acho que é a outra coisa que precisa ser discutida. E que precisa ser discutida, inclusive, na questão da obra pública que pode ser realizada com relação ao trevo. A gente não pode fazer uma obra que não vislumbre a questão de sustentabilidade e as questões ambientais ali naquela região. Então, para além disso, a cidade tem outros problemas ligados à locomoção e mobilidade urbana, que dizem respeito ao calçamento da cidade. As calçadas, em especial para cadeirantes e outros portadores de necessidades especiais, ela é sofrível. Isso é algo que precisa de atenção e que vai ter atenção no nosso governo. Né? Outra coisa também diz respeito aí ao anel viário. Eu diria que o trevo ele está vinculado aí a uma questão de trânsito pela nossa cidade, em especial de trânsito de entrada e saída aí da rodovia, que precisa ser olhado de uma maneira mais global. Então, pensar aí a construção, a viabilidade do anel viário para a nossa cidade. E aí, para concluir, vou retomar a questão. Mobilidade urbana, para a gente, é pensado em especial como direito à cidade. E, enquanto direito, precisa ser garantido para todos e todas. E aí, na nossa gestão, isso não vai ser benefício de empreiteiras ou de empresas de ônibus, mas de todos e todos, inclusive, se necessário, com consulta pública à população de qual obra deve ser realizada. Isso é uma questão técnica. Pedir para os candidatos não falarem com o microfone muito próximo à boca, que dá uns... que é uma falha de sonorização, porque aí fica melhor para o público compreender. Ok? O próximo a responder a pergunta da comunidade acadêmica é o candidato Antônio Munhoz Leite. O tema é emprego. Senhor candidato, com relação à geração de emprego e renda, quais serão os incentivos para que novas empresas se instalem em Alfenas? Que estratégia pode ser usada para a arrecadação municipal sem onerar demais os pequenos e médios empreendedores? O senhor tem 4 minutos. Ok. Bom, eu gostaria de retroceder ao mandato que tive em 93 e 96, que foi realmente a minha grande preocupação na geração de empregos. Alfenas era uma cidade que se desenvolvia praticamente da agricultura. Os ganhos, os trabalhos eram através da agricultura. E a agricultura é uma indústria sem teto. Os produtores, às vezes, corriam o risco de ter uma frustração de safra, uns preços baixos, e com isso não tinham renda, e a cidade também perdia. Por isso eu decidi ir atrás da implantação de indústrias para a nossa cidade. Nós fomos muito felizes. Nós conseguimos trazer para Alfenas, eu sempre cito essa empresa,
porque eu fui muito criticado na época o porquê trazer uma empresa de grande porte, que era na época a Fairway, que hoje é a Unify. E graças a Deus, a Alfenas ganhou tanto que até hoje essa empresa está aqui instalada, aumentando, está na contramão da história, porque ela está aumentando a geração de empregos, aumentando o seu faturamento, gerando renda para o município. E com ela vieram outras, como a Sinterama, a Sonoco e outras que trabalham em serviço de terceirização. E com isso, mais empregos foram gerados, mais aumento de arrecadação foi aumento para o município. Como já disse, o meu orçamento girava em torno de 12 milhões. Hoje, a Alfenas tem um orçamento de 220 milhões por ano. Nenhuma cidade no Brasil cresceu tanto. Isso se deve ao que nós plantamos há 20 anos atrás. Por isso que eu sempre digo, eu não sou o prefeito da próxima eleição, eu sou o prefeito da próxima geração. E é por isso que eu quero ser prefeito novamente, pensando na próxima geração, pensando em criar empregos. Vou continuar comprando terrenos para o novo distrito industrial, um distrito de alta tecnologia também vai ser desenvolvido, pensando na criação de empregos. Na época eu trouxe o SESI e agora vamos criar cursos profissionalizantes, capacitando mais ainda o cidadão alfenense, o jovem alfenense, para que ele tenha mais conhecimentos e possa ser uma forma de incentivar novas empresas, empresas de alta tecnologia, em parceria com a Unify, com a Unifenas, com a Unifal, para que nós possamos aumentar ainda mais as incubadoras de empresas, fazer com que o pequeno empresário cresça também, para que ele dê empregos e vai aumentando ainda mais a oferta de empregos, vai aumentando o desenvolvimento da nossa cidade, e isso se torna bom para todos nós. Com mais dinheiro no caixa, a prefeitura, se tiver um dirigente honesto, um dirigente com responsabilidade para aplicar os recursos, todos ganharão. Por isso, essa é a grande minha preocupação. A criação de novos empregos, a construção de casas populares também. Tivemos em Brasília agora com o ministro das Cidades e já contactamos com ele para que nós possamos construir ainda mais residências aqui. Residências em terrenos de 200 metros quadrados no mínimo, para que cada cidadão alfenense possa ter sua casa com a tranquilidade, possa desenvolver, possa trabalhar. E com isso a nossa cidade só vai desenvolvendo, só vai crescendo. Alfenas não parou, Alfenas vai continuar crescendo. E eu tenho esperança que nós vamos conseguir mais empresas, pequenas e grandes. Eu não só trouxe grandes empresas, eu trouxe pequenas empresas também, como a Casa das Pias, que está lá no Distrito Industrial, como a fábrica de carroceria, que está lá em cima, no bairro Itaparica, enfim. Todas as empresas que me procuraram, eu procurei atender. Não importa o tamanho dela, não importa... Tempo encerrado. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de pedir à plateia que desligasse o telefone celular. A gente deveria ter falado isso no começo do debate, mas a gente passou em branco. E também evitar ficar conversando. Mesmo conversando baixinho, o zum chega aqui na frente e atrapalha o candidato, desconcentra o candidato e atrapalha as outras pessoas que estão prestando atenção. Muito obrigado. O candidato Marcos Eduardo de Andrade é o próximo a responder a pergunta da comunidade acadêmica da Unifal. Tema específico, diferente esse tema. Senhor candidato, no processo de abertura de empresas, o trâmite de análise pela Prefeitura de Alfenas é muito moroso. Muitas vezes temos que implorar para uma simples atualização de dados cadastrais na Prefeitura. A emissão de nota fiscal, de serviço eletrônico, muitas vezes não funcionam ou temos dificuldade em habilitar uma nova empresa a emitir notas. O que você pode fazer para ajudar a classe contábil nessa relação contadores-prefeitura? O senhor tem 4 minutos. Bem, é um tema, uma resposta até muito simples. Eu posso agilizar, certo, como prefeito, e para que não prejudique principalmente o próprio comércio, que é quem muito usa isso.
Isso inclui, inclusive, como um dos incentivos que em nosso governo a gente vai estar implantando, que é essa agilização. Eu vou aproveitar, certo, para falar sobre incentivos na geração de emprego, através dessa pergunta. Em relação a gente fala muito dessas empresas de fora, mas nós estamos esquecendo as nossas empresas aqui do município. Eu acho que tem que se buscar, sim, ativamente indústrias fora, mas não podemos esquecer as nossas indústrias e incentivá-las, inclusive com esse incentivo de agilização dessa facilitação de abertura de novas empresas e por aí. Mas temos algumas empresas na cidade hoje completamente esquecidas. Hoje uma grande empresa, talvez a maior na cidade, que é a empresa da saúde, através dos seus hospitais, através dos seus postos de saúde e clínicas, a empresa da educação, através das duas universidades. São duas empresas que empregam muito e que hoje são tratadas de uma forma com pouco carinho. A gente discute muito trazer, mas se discute pouco ajuda a quem está aqui. Um comércio nosso que tem grandes dificuldades hoje aqui dentro da cidade. A gente vê situações como eventos aí que poderiam estar mobilizando toda a região, o destino para cá, um destino inclusive turístico de compra nesse comércio, e um comércio que tem dificuldades para fazer uma festa natalina, como ocorre esse ano, certo? Outras festas aqui com dificuldade do embelezamento da cidade. Mas tem muito mais incentivo. É muito difícil você querer mexer com ISS dentro de comércio. O comércio não incide isso, mas incide algumas outras coisas, como taxa de esgoto abusiva, em que a gente pode rever. Incide coisas como coleta de lixo, que a gente pode rever. Todo comércio hoje paga. E a gente pode melhorar, sim, todo o comércio e as indústrias daqui, revendo algumas coisas que possam não estar de acordo na cidade, promovendo uma ajuda para o nosso comércio e indústria aqui da cidade. Existem outras ações, certo? Nós temos algumas empresas aqui também não convencionais, como a empresa da pesca, e hoje também muito maltratada aqui no município. São mais de 1.000 pescadores e completamente abandonados aí à sorte. A própria agropecuária, hoje, os incentivos aos pequenos produtores não é o mesmo, inclusive na agilidade que a Associação de Contabilistas aí mandou nessa pergunta. A gente percebe que o pequeno produtor rural, ele não tem a mesma forma de tratamento que o grande produtor rural. São diferentes as formas de lidar e tem muito a se fazer, certo? Não vai bastar agilidade, certo, contábil de abertura, mas vai sim ter que ter um trabalho muito grande em ajudar a indústria local e além de buscar indústrias fora. Encerrando o segundo bloco. Encerrando o segundo bloco, quem responde à pergunta da comunidade da Unifal é o candidato Enéas Ferreira Rezende. O tema é esporte. Pessoal, vamos fazer silêncio, por favor? Senhor candidato, o que o senhor tem a dizer sobre ICMS esportivo, visto que há 2 anos o município não recebe? O que o candidato pretende realizar para distribuir melhor a verba do esporte, pois essa tem se concentrado no futebol? E o que o candidato pode falar do karatê de Alfenas? Inclusive, isso aí é uma lei de autoria do meu vice-prefeito, Ratinho, que está aqui com a gente.
O Ratinho fez um projeto que destinava 2,5% do ISS-QN, que é o imposto que incide sobre serviços de qualquer natureza, para que fosse destinado aos esportes de todas as modalidades. Infelizmente, o prefeito não regulamentou a lei. Até um outro município aqui próximo veio aqui, regulamentou e já está funcionando. Então, nós temos que dar prioridade. O esporte é a única prática que nós temos de tirar as pessoas, tirar os jovens do mundo das drogas. Se nós incentivarmos os esportes em todas as modalidades, você falou do karatê. O karatê tem sido esquecido aqui na nossa cidade. Inclusive, tem um candidato que é conhecido aí como Oswaldo Karatê. Ele vem se dedicando com tanta dificuldade, talvez várias vezes que procura a prefeitura, não tem tido incentivo. Então, infelizmente, só o futebol tem ganhado força aqui no nosso município. Então, a nossa ideia é dar prioridade a todas as modalidades. Através desse ISS-QN, dá uma renda mensalmente de 40 a 45 mil reais para ser destinado às práticas esportivas. Outra coisa é reativar o Náutico, que tem sido esquecido. O Náutico foi adquirido na gestão passada e, infelizmente, tem sido pouco usado. E ali é um local onde que todas as práticas esportivas podem ser feitas. Outro local é a antiga Praça Esporte, que é o CEMEI, que praticamente está parado, onde que ali muitos jovens, até idosos, podem fazer suas ginásticas, fazer a prática de esportes que hoje tem sido esquecida no nosso município. Hoje a prioridade talvez é só o futebol e as outras práticas esportivas têm sido esquecidas. Então, no nosso governo, a prioridade é todas as modalidades, independente da modalidade que seja. Outra coisa é fazer esportes radicais também no nosso parque municipal. Nosso parque municipal nós queremos reativá-lo. Hoje existe uma cobrança de R$10 para a entrada do carro e não é o suficiente para custear o parque. Então, a nossa ideia é isentar, porque o cidadão alfenense já não tem local nenhum para ir. O único local que tem ainda é cobrado. Então, muitos cidadãos têm deixado seu carro na rodovia e correndo risco até de um atropelamento ali para deixar de pagar, porque talvez a família vai comprar um picolé e não tem dinheiro ali para pagar a entrada. Então, a nossa ideia é a isenção do parque municipal e a volta de práticas esportivas dentro do nosso parque municipal para a valorização da nossa família. Muito obrigado. O terceiro bloco do nosso debate, o candidato pergunta para o candidato. Cada candidato, em ordem definida previamente por sorteio, faz uma pergunta para o outro candidato sorteado no momento da pergunta. O candidato que pergunta tem até 1 minuto para formular a questão. E o respondente, 2 minutos para a resposta, né? A réplica e tréplica serão no máximo de 1 minuto. O primeiro candidato a fazer uma pergunta é o senhor Antônio Munhoz Leite. Quem responde a pergunta é a candidata Marcela de Andrade Rufato. Senhora desculpa, é porque está muito pertinho de mim, né? Achei que eu vou escutar. Então vamos lá. Senhora candidata, nós sabemos que a situação da prefeitura é uma situação de dívidas e muitas coisas precisam ser ajustadas. Como a senhora pretende fazer para conseguir criar a sustentabilidade da prefeitura? Posso já responder? 2 minutos, pode responder. Bom, eu agradeço a pergunta, Toninho, porque esse é um tema do qual nós do PSOL gostamos bastante de conversar.
Com relação a dívidas públicas, nós do PSOL fazemos parte do programa de auditoria cidadã das dívidas e nós achamos que isso precisa ser aplicado aqui na cidade. Então, antes de tudo, nós precisamos fazer a auditoria das dívidas da cidade para verificar se, de fato, o que está sendo cobrado como dívida da cidade é justo, é de fato dívida que deve ser feita, bem como rever os contratos que a prefeitura tem estabelecido, para saber se esses são contratos lícitos e que merecem ou não ser continuados. Então, esses são 2 pontos importantíssimos que nós acreditamos para iniciar o trabalho na prefeitura numa gestão. Para além disso, a gente acha que a prefeitura precisa de transparência. Né? E que exatamente para evitar que a gente entre em situações de dívidas ilegais ou em situação de contratos que não são contratos bons para a população. E aí, no que diz respeito à transparência, nós defendemos que a prefeita e os seus secretários periodicamente preste contas dos gastos e das contas da prefeitura diretamente para a população. É claro que isso precisa ser colocado em site, informatizado, afinal de contas estamos na era da informação, mas também o prefeito, a prefeita e o seu secretário precisa estar diretamente em contato com a população, dizendo onde que gastou, no que gastou, por que gastou, porque afinal de contas esse dinheiro é da população e não do prefeito ou da prefeita. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Sem dúvida, uma boa resposta, e esse também é o meu pensamento. Muito obrigado. Por favor, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Tá certo. Então, eu vou aproveitar meu 1 minuto de tréplica para falar um pouquinho mais de algumas das nossas propostas do PSOL para a gestão municipal. Eu acho que essa é uma discussão muito importante. E o que a gente vê na história da Prefeitura de Alfenas é que, infelizmente, a participação da população ela tem sido negada na decisão da gestão administrativa. Então, esse é um ponto crucial para a gente. O prefeito e os seus secretários eles precisam estar diretamente em contato com o povo, mas não só para falar e apresentar seus gastos, mas também para ouvir. A população cotidiana, ela, na sua vivência cotidiana, tem todas as condições de decidir o que é prioritário e o que é melhor para a população. É por isso também que faz parte das nossas propostas que, por exemplo, grandes obras sejam submetidas à consulta pública, para que sejam realizadas ou não. Faz parte das nossas propostas a implementação... Quem faz a próxima pergunta é o candidato Luiz Antônio da Silva. E quem responde é o candidato Antônio Munhoz Leite. O senhor pode fazer a sua pergunta? Candidato, 1 minuto. Claro que o maior problema de Alfenas hoje é a saúde e a gente não poderia deixar de perguntar sobre isso. Há 2 programas importantes na saúde. Um muito antigo, que é o Hiperdia, que hoje está deixado de lado, e a UPA também, que é uma unidade de pronto atendimento, que nós deixamos aqui tudo resolvido para se fazer e não se fez. Gostaria de saber como que o senhor vai resolver o problema do Hiperdia e da UPA. Qual o problema que você falou? O primeiro problema? É o principal programa de saúde do Ministério da Saúde, o mais antigo, tem desde a sua época, é o Hiperdia, um programa da saúde. Bom, primeiramente eu gostaria de esclarecer, quando eu fui prefeito municipal em 1993,
por volta de 1995, o governo federal, entre 5.500, praticamente 5.500, 5.600 municípios que existem no Brasil, ele deu direito a todos os municípios de se apresentarem para a gestão plena de saúde. E desses 5.600 municípios, apenas 19 foram credenciados para que tivessem a gestão plena de saúde, e na época o meu secretário de saúde está até presente aqui, José Luiz de Souza Brusadelli. E entre os 19 municípios, Alfenas estava entre eles, quer dizer, mostrando a seriedade que era levada à saúde na minha época. Quer dizer, em 5.600 municípios, nós estávamos entre os 19 do país. Isso me dá aí uma gratidão muito grande de ter participado ativamente da saúde do município e ter trabalhado com seriedade. Em relação à UPA, eu posso dizer ao senhor Lizinho que não foi o prefeito municipal atual que desistiu da construção dessa UPA. Na realidade, o dinheiro que o governo federal mandou para que se começasse a construção dessa UPA, ele veio em agosto de 2011. E o senhor era o prefeito da época. Se tivesse que ter começado, deveria ter começado no seu governo. Então, encerrado, candidato. Pedir para o pessoal colaborar, vamos deixar para depois, para se manifestar, senão atrapalha o raciocínio do candidato. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato, com relação à UPA, são R$500 mil por mês de manutenção, 24 milhões por ano e 2.900.000 para a construção. Nós perdemos esse recurso. Eu aprovei o projeto em 2011, em Brasília, fiz todos os projetos, foi a arquiteta Carol que fez, fizemos todos os projetos, lancei a pedra fundamental, o dinheiro na conta e não foi construído. E o IPERDIA, candidato, é o principal programa da saúde, que cuida da hipertensão e do diabetes, que são os principais problemas da saúde brasileira. 80% dos problemas de saúde são relacionados a diabetes e hipertensão. Temos que ter os medicamentos, registrar no Ministério da Saúde tudo que se faz com relação aos atendimentos para que a gente receba medicamentos do Ministério da Saúde. Isso não está sendo feito. E, claro, fazer os grupos de atividades nos PSFs, que também hoje não estão fazendo. Então, é isso. Encerrado. O senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. 1 minuto. Bom, então é o seguinte, da UPA, o terreno tinha que ser passado no nome da prefeitura, estava no nome da Santa Casa e não começou, e assunto encerrado. Agora, quanto a esse tratamento das diabetes, o senhor, quando foi secretário da Saúde, tem um paciente aqui em Alfenas que se chama Geraldo Dias Suertes. Ele foi processado porque ele foi considerado que ele recebeu 3.000 doses de insulina na sua administração como secretário da Saúde e nem diabetes ele tinha. Esse processo corre pela Justiça Federal e eu gostaria uma oportunidade, se eu pudesse dar, sobre esse assunto. Porque o indivíduo receber 3.000 doses de insulina sem nunca ter tido um diagnóstico que tinha diabetes. Nunca teve e a situação ficou desse jeito e o processo corre na Justiça até hoje. Não sei como terminou. Estive hoje ainda com ele. Tempo encerrado. Eu gostaria de pedir mais uma vez para a plateia. Com licença. Gostaria de pedir mais uma vez para vocês colaborarem. Senão o debate não vinga. Por favor, não se manifestem enquanto o candidato estiver falando, pois atrapalha. Ok? Vamos colaborar? Estou falando para todos, meu senhor.
Se o senhor não quiser ficar aqui assistindo o nosso debate, o senhor pode se retirar. Não tem direito de resposta. Vamos dar sequência ao nosso debate? Vamos dar sequência ao debate, senhores? Sua solicitação foi encaminhada à organização do debate e vai ser definido. Então, a gente vai tocar o debate para frente, se for o caso, a gente retorna. Correto? Quem faz a próxima pergunta é a candidata Marcela Andrade Rufato. E quem responde é o senhor Enéas Ferreira Rezende. Um minuto. Perfeito. Bom, boa noite, Enéas. O meu questionamento diz respeito à questão de que a violência contra a mulher, contra a população LGBT e contra negros e negras no nosso país, ela ainda é muito alta e muito cotidiana. E, infelizmente, essa também é uma realidade da nossa cidade. Eu queria saber quais são as suas propostas para enfrentar essa questão. A segurança, antes de falar, isso aí faz parte da inclusão social. Eu gostaria de falar do que eu, como presidente da Câmara, pude ajudar a parte de segurança pública. Eu abri um processo seletivo onde participaram 300 jovens e desses 300 jovens, 18 foram destinados à Polícia Civil e Polícia Militar, sendo custeados com o dinheiro público, com o dinheiro da Câmara Municipal. Antes era uma prática que estagiários eram indicados por vereadores. E desde que eu assumi a presidência, essa prática acabou. Nós abrimos um processo seletivo, na qual ano passado participaram quase 300 jovens e esse ano quase 300 jovens novamente. E a gente pôde ajudar a segurança com a economia do dinheiro público, que eu já falei anteriormente, repassando 30 mil para a Polícia Militar, para a reforma das viaturas, e agora 80 mil para a vinda do batalhão. O coronel nos procurou, tinha procurado a Prefeitura, estava sem dinheiro, nos procurou, e a Câmara, com as economias, a gente repassou 80 mil para que fossem construídas as salas para receber os oficiais. Outra medida que eu quero para a segurança, Marcela, é o seguinte: a Câmara, para vocês terem uma ideia, tem um repasse de 7% do orçamento é direito da Câmara Municipal. A minha proposta é para que seja reduzido para 6%. Esse 1% é para que seja destinado à segurança pública. Com esse 1%, a gente consegue investir, dobrar o efetivo da Guarda Municipal, que hoje tem 37, dar o armamento para eles, colocar as guaritas de segurança e as câmeras de segurança. E poder dar mais prioridade à questão da inclusão social, que é a questão da comunidade LGBT, da comunidade negra, das pessoas, das mulheres que muitas das vezes deixam de denunciar por medo dos maridos. Então, isso aí é uma questão que nós vamos combater veemente no nosso governo. Posso fazer? É claro que a questão da segurança pública, ela é uma pauta importantíssima para a gente pensar a nossa cidade, mas quando a gente olha para a questão das mulheres, da população LGBT, dos negros e negras, a questão não é só de segurança pública, ela também é de discriminação social. E a gente precisa combater não só com as medidas ligadas à segurança pública, mas também com capacitação dos agentes de segurança pública sobre como lidar com essa população.
Por exemplo, uma travesti vítima de violência, quando ela vai fazer um registro de boletim de ocorrência, muitas vezes o policial ou a policial que a recebe não sabe o que é nome social, não sabe o que é orientação sexual e por aí vai. E muitas vezes a violência que ela sofre, que é LGBTfobia, não é caracterizada como tal. Então isso vai ter especial atenção no nosso governo. A violência contra a mulher, a violência contra a população. Tempo encerrado. Só um informe. A solicitação do candidato Luiz Antônio de direito de resposta pela citação na pergunta do senhor, da resposta do senhor Antônio Munhoz Leite foi aceita e será no final do debate, ok? 1 minuto. Eu queria parabenizar você, Marcela, pela sua resposta. Hoje nós temos policiais, a Polícia Militar se investiu na valorização, na capacitação de policiais. Hoje nós temos aí muitos policiais que são formados, são advogados e já entendem um pouco como lidar com essa questão, mas ainda é uma questão precária nas nossas delegacias. Hoje, graças a Deus, a gente já tem pelo menos uma delegacia da mulher aqui que já enfrenta um pouco esse problema, mas nós ainda estamos distantes do que seria a realidade que a gente precisa de ter aqui em Alfenas. Então, isso é um passo importante, independente de qualquer que seja o prefeito que ganhe as eleições, é preciso que combata essa discriminação, porque a discriminação é grande. Até queria parabenizar o Sander, que está aqui com a gente, que sempre é um lutador das causas LGBT, sempre tem dedicado a essa questão, enfrentou grandes preconceitos, mas está aí resistindo e tem sido um lutador dessa causa. Queria parabenizar você, Sander. O candidato Marcos Eduardo de Andrade é o próximo a formular uma pergunta. E quem responde é o candidato Luiz Antônio da Silva. Bem, Luiz, a minha pergunta, ela se faz, visto um problema que já há muito e muito tempo vem se mostrando, desde talvez o último mandato, o mandato do BEG foi o mandato que talvez tenha deixado menos dívida para o próximo. E a minha pergunta é exatamente essa, em relação a como você administrará uma dívida que pode ser extremamente grande a partir do ano que vem. Quais seriam as formas de agir e como o senhor agirá frente a isso? Primeiro, toda a cidade, se conhecer bem, toda a cidade que chamam de dívida, muito é financiamento a longo prazo. Compra-se máquinas, financiam em 25 anos e pagam-se as parcelas. Eu, quando fui prefeito, paguei parcelas do projeto Cura, que o S fez lá nos anos 80, eu paguei as últimas parcelas. Há muita confusão com relação a isso. Isso é possível fazer, toda a prefeitura tem. Nós deixamos a prefeitura de Alfenas, todas as minhas certidões, todas, absolutamente todas foram aprovadas, todas demonstradas e comprovadas. Você, na administração pública, o gestor tem os chamados 10 mandamentos da boa administração. Se você não tem essas 10 certidões em dia, como se fosse SPC Serasa para a pessoa física, claro, o Tribunal de Contas não aprova suas contas. Então, nós deixamos a prefeitura da nossa cidade em dia, absolutamente em dia. As contas que tem são contas que podem ser administradas e toda a prefeitura tem. Eu não vejo dificuldade alguma em administrar dessa forma. Trazer mais recursos de fora, como eu falei, a questão da UPA, fazer moradia. Quando você constrói, você coloca
50 milhões de moradias, em moradias na sua cidade, em média 10% volta para a prefeitura. Por isso que esse governo atual, tem uma dívida fundada maior do que quando eu deixei. Por isso que eles também não mostram. Por quê? Porque está maior de quando eu deixei. Maior, vou repetir, maior de quando eu deixei. Então, é possível sim administrar com competência, ousadia e sabendo os caminhos de trazer recursos do Estado e da União. Porque se depender só de recursos próprios, é claro que a gente terá dificuldades. Pessoal, mais uma vez, vamos colaborar. O senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Ô Luiz, eu concordo em parte, mas eu gostaria de saber, em relação à administração municipal, ações diretas frente a uma dívida que pode, uma dívida real, não essa dívida embutida em contratos. O que você poderia fazer em relação a um controle de uma dívida que pode cair no seu colo ano que vem, em relação a ações administrativas na prefeitura, além de buscar o recurso, é óbvio, certo, lá fora? Olha, dívida se administra, contas se administram. A prefeitura de Alfenas não tem essas dificuldades todas que as pessoas pensam, imaginam. Vou lhe dar um dado, candidato. A nossa cidade gasta, na minha época, e continua gastando ainda, 37% com folha de pagamento. É poucas cidades que têm isso. Eu deixei, no último ano da minha gestão, investindo, que não é gasto, 15% na saúde. 15%. Não gastei mais, ou seja, com pouco recurso eu fiz muito, ganhei um prêmio internacional da ONU por reduzir mortalidade infantil, caindo de... a taxa de mortalidade infantil, inclusive hoje, né, fui dar palestra em outras cidades, até por conta desse prêmio, gastando 15% com a saúde. É isso, é competência na gestão. Ser um bom gestor, você faz muito com pouco, e não fica essa choradeira que a gente vê por aí. Tempo encerrado. Quem faz a última pergunta do terceiro bloco é o candidato Enéas Ferreira Rezende. E quem responde é o candidato Marcos Eduardo de Andrade. 1 minuto para a pergunta. Candidato, em relação à segurança, diante das responsabilidades de cada ente federativo, bem como a folha salarial do município de aproximadamente 5 milhões, qual seria seu programa de governo para abaixar os índices de criminalidade? Bem, Enéas, o programa, dentro do nosso plano, de um plano moderno chamado de Cidades Saudáveis, a base de tudo é multifatorial, é intersetorial. E a segurança se faz parte dentro disso, e a gente só consegue atuar e melhorar a vida das pessoas se nós tivermos uma segurança mais atuante. Dentro do nosso plano, nós vamos estar convocando um novo concurso e aumentando em 120 novos guardas municipais. Nós vamos estar armando eles, sim, vamos estar distribuindo eles em quadrantes na cidade, construindo postos em cada quadrante. Eu vou até citar uma coisa em relação, porque eu fui criticado há pouco tempo, em relação a recurso, mas eu acho que eu tenho uma ideia de dívida, sim, eu tenho acompanhado. Nós vamos ter que administrar exatamente essa dívida para poder promover uma segurança. Essa segurança também ela vai se fazer importante se a gente
adotar o sistema de escola em tempo integral. Essa escola em tempo integral funcionando de uma forma mais moderna, em que aquelas crianças e aqueles adolescentes possam desfrutar de novidades na vida deles, certo? Usando todas as áreas públicas naquele período que não estão nas salas de aula, indo em áreas para aprender sobre biodiversidade, dança, karatê, teatro, e com isso levar uma novidade, e com isso aquele adolescente e a criança podendo sim ter uma oportunidade de ver uma coisa nova e preferir ficar dentro da escola e não nas ruas. Mas são multifatoriais, vai ter que ter saúde, porque ninguém consegue imaginar, certo, seguro, a própria segurança. Tempo encerrado. O senhor tem 1 minuto. Quando se fala em dívida pública, um fica querendo jogar para o outro, independente se é A ou B que deixou, mas quem deve é o município. E hoje o município é caloteiro. O município hoje, igual o Luizinho falou que na gestão passada ficou devendo aí hoje 39 milhões, hoje a dívida está em mais de 43 milhões. Então, não adianta um prefeito falar assim, aquele deixou de pagar, quem deve é o município, não é o prefeito A ou B. E o município hoje é caloteiro, porque as pessoas credores que venderam para a prefeitura na boa intenção de receber, teve gente que quebrou. Então, a nossa intenção é chamar todos os credores para um acordo junto com o Ministério Público e nós sanarmos a dívida para o município andar de cabeça erguida. Porque como que nós exigimos do nosso cidadão que ande em dia se o próprio município não paga? Então, eu queria falar isso, depois no meu tempo não vai dar, mas na segurança nós vamos diminuir o repasse da Câmara para que seja investido em segurança pública. Muito obrigado. 1 minuto para a réplica. Como eu estava falando, né, sobre a segurança ela ser intersetorial, vão ter diversas ações envolvendo cultura, educação, certo, esporte, para poder mostrar novidades para as crianças, para os adolescentes, e no ensino médio uma aplicação num colégio técnico com diversos cursos, para poder também estar formando um apoio integral aqui à Unifor em relação às incubadoras, é óbvio. E em relação a 40 e tantos milhões, a informação que eu tenho, eu gostaria só de dizer que no nosso plano a gente vai rever o número de secretarias, nós vamos rever o número de cargos comissionados, nós vamos rever, certo, todos os contratos e concessões para que a gente possa ter uma análise correta do que vem acontecendo. Nós vamos também estar fazendo uma auditoria para avaliar o que aconteceu nos últimos anos e ver responsabilidade. Tempo encerrado. Bom, vamos agora para o 4º bloco desse debate. E nesse bloco, cada candidato, em ordem definida previamente por sorteio, terá 4 minutos para responder uma pergunta diferente que foram levantadas em meio à população de Alfenas. Não vai ser no final tudo? Ok. Nesse momento a gente vai dar o direito de resposta ao candidato Luiz Antônio da Silva, referente à pergunta do senhor Antônio Muniz Leite. 1 minuto, por favor. Mais uma magoa na política, aliás, a única coisa, são os boatos, as maledicências, as meias-verdades. A gente sofre muito por ser homem público. A família sofre, os filhos sofrem, todos nós sofremos. Trazer informações sem provas, sem materialidade, jogar no ar uma notícia, esse é o tipo de boato. Falar que ouviu falar, que alguém falou, que tem um processo, que não desconheço e que nós desconhecemos e que não tem materialidade. Me preocupa quando isso vem de um candidato a prefeito que já foi prefeito da nossa cidade. Me preocupa também, claro, quando é um cidadão comum. Mas quem está disputando o cargo, fazer o uso desse tipo de ação, jogar ao vento uma informação, sem nem a mínima prova, se faz isso com esse fato, faz com os outros também. Então me preocupa muito. Por isso... Tempo encerrado.
Bom, agora de fato a gente vai para o quarto bloco deste debate. Neste bloco, cada candidato em ordem definida previamente por sorteio. Pessoal, vamos continuar com o debate? Neste bloco, cada candidato em ordem definida previamente por sorteio terá 4 minutos para responder uma pergunta diferente que foram levantadas em meio à população de Alfenas. As perguntas serão escolhidas por sorteio. O primeiro a responder é o candidato Antônio Munhoz Leite. O tema é educação inclusiva. Senhor candidato, qual é a sua proposta para educação inclusiva? Essa proposta contempla a capacitação dos professores e professoras? O senhor tem 4 minutos. Sem dúvida nenhuma. Uma das propostas nossas é a capacitação inclusiva, exatamente valorizar o professor, estimular, dar cursos de reciclagem para esses professores, para que eles possam ter mais capacidades assim, intelectual e aplicar na educação para as nossas crianças, tanto do ensino fundamental, quanto do ensino pré-escolar, e com isso todas as nossas crianças serão bem educadas, fazendo que a nossa população estudantil cada dia fique melhor e com mais conhecimento. E também pretendemos estender a rede pública no ensino fundamental, as apostilas, como já estão sendo usadas na pré-escola, do curso... Por favor, pessoal. Exatamente. Das apostilas do curso positivo, elas já estão sendo implantadas na nossa pré-escola e elas são ampliadas no curso fundamental de 1ª a 5ª série. E pretendo, até o final do nosso governo, que essas apostilas sejam aplicadas até a 9ª série. Com isso, o aluno da rede pública terá a mesma estrutura, o mesmo conhecimento de toda a rede privada. E com isso, nós teremos uma educação mais pujante e a cidade será beneficiada com todo esse trabalho nosso. Mais uma vez, quero reiterar, pessoal, olha, manifestação no meio da fala do candidato atrapalha. Eu acho que é uma falta de respeito muito grande isso. Você não precisa concordar com as ideias do candidato, mas respeita. Faz esse favor. A próxima pergunta será respondida pelo candidato Enéas Ferreira Rezende. O tema é saneamento básico, de saneamento em alguns bairros. O que vocês irão fazer para resolver essa questão? 4 minutos. Esse contrato da Copasa, ele foi feito em 2002 por um prazo de 30 anos. Que tem que ser tratado o esgoto, todos nós sabemos que precisa ser tratado. Só que hoje está sendo cobrado
praticamente 100% da nossa taxa de esgoto e a Copasa não tem feito o serviço adequado. Em alguns córregos foram denunciados aí vazamentos e isso não pode acontecer. Ela está ganhando para fazer o serviço total. E há pouco tempo agora, 2, 3 meses atrás, 2 vereadores, inclusive o meu vice-prefeito, fez a denúncia de um vazamento aí de esgoto em algum córrego e a prefeitura entrou com uma ação e conseguiu aí receber R$70 mil. Existe outra dívida também da Copasa com a prefeitura, que foi uma multa também contratual há um ano e meio atrás, de 18 milhões. Esses 18 milhões, a única imposição, eles já recorreram, a prefeitura ganhou novamente, e eu acredito que saia no próximo mandato. Então, a única imposição que a justiça deu foi a construção do tiro de guerra lá em cima no estande, onde que era o estande do tiro de guerra. E o restante que sobrar para ser investido em infraestrutura. O que a gente tem que cobrar, qualquer candidato que falar que vai tirar a taxa da Copasa, eu falo para vocês que está mentindo para ganhar a eleição. Porque não tem como. Eu falo como advogado, a Câmara de Vereadores, por 2 oportunidades, revogou essa lei e nós perdemos na justiça por inconstitucionalidade. Então, eu não vou falar aqui, nós vamos tirar a taxa, não tem jeito. Nós temos que ver se eles quebrarem alguma falha deles para a gente quebrar o contrato e mandar essa Copasa embora daqui de Alfenas. Senão, até 2032, nós iremos pagar esse preço. Quem responde à próxima pergunta é o candidato Marcos Eduardo de Andrade. O tema é políticas públicas. Senhor candidato, quais serão suas políticas públicas de segurança e saúde para a população LGBT em Alfenas? O senhor tem 4 minutos. Eu acredito muito no artigo 5º da Constituição, certo? Que todos têm direitos iguais. E nós teremos, certo? E como tenho uma apreciação muito grande pelo grupo LGBT, sou amigo de vários, e eu acredito que nós temos que tratá-los igual. Dentro do plano de segurança, estaremos vendo toda a população de uma forma igual e agindo contra qualquer abuso de minorias, certo? Independente do LGBT ou a própria mulher. Dentro do nosso plano de segurança, nós estaremos colocando um grupo dentro da Guarda Municipal para acompanhar as mulheres que sofrem violência. Em relação à saúde, nós vamos estar mantendo todo o programa para eles, que já existe, e com uma diferença de ampliar e melhorar a infraestrutura hoje existente dentro do município. Certo? Uma estrutura que está há muito tempo sem promover uma condição aos nossos funcionários que trabalham lá e que prestam serviço a todos eles. Mas não será um governo que vai diferenciar, será um governo para todos, certo? E estaremos trabalhando para todos. A penúltima pergunta do bloco será respondida pela candidata Marcela de Andrade Rufato. O tema é drogas. Senhora candidata, quais são suas propostas em relação ao problema das drogas em Alfenas? 4 minutos. Bom, eu acho que antes de mais nada, falar do combate
as drogas na nossa cidade, é preciso tocar em como essa questão tem sido vista no nosso país como um todo, que aqui em Alfenas não é diferente. O que a gente vê, historicamente, é que o combate às drogas no nosso país tem se constituído como um combate à pobreza. E não é esse o tipo de trabalho que nós queremos fazer. Bem como nós também não queremos reproduzir o que muitos governos fazem, que é de fazer o combate às drogas como um combate, uma criminalização da juventude. Acho que, antes de mais nada, quer dizer, nós viemos de um partido que somos a favor da descriminalização de algumas drogas. Isso precisa ser dito e eu não tenho medo de fazer esse debate. É claro que essa é uma questão que a gente não tem domínio de resolver em nível municipal, mas nós temos condições de ter atenção para ter políticas públicas com relação a isso no nível municipal. Então, de não tratar isso como uma criminalização da pobreza, nem como uma criminalização da juventude, e entender que muitas vezes a questão, seja do consumo, seja do tráfico de drogas, ele está associado a questões sociais que demandam políticas públicas específicas. Ele está ligado à desigualdade social. Ou seja, para enfrentar parte desse problema, quando ele é lido como problema na nossa sociedade, a gente precisa enfrentar a desigualdade social na nossa cidade. E isso passa por políticas de distribuição de renda, isso passa por políticas de perspectiva para a juventude, em especial para a juventude da periferia, para a juventude negra, né? Isso passa por acesso à educação em todos os níveis, né? Isso passa por acesso à universidade, isso passa por disponibilização de empregos, isso passa por uma série de questões. Então, a maneira como nós vamos enfrentar isso na nossa cidade não é reproduzindo a criminalização da pobreza que acontece na nossa sociedade em termos mais amplos, mas é possibilitando oportunidades para a nossa juventude, para a população de uma maneira geral, de buscar outros elementos que não a droga, não é? Quer dizer, ter aí elementos aí de igualdade social, de cultura, de lazer, de educação e de vida plena. A última pergunta levantada entre a população de Alfenas será respondida pelo candidato Luiz Antônio da Silva. O tema é políticas públicas. Senhor candidato, o número de pedintes e moradores de rua tem crescido cada vez mais em Alfenas. Como esse público será abordado nas políticas municipais de Alfenas? O senhor tem 4 minutos. Olha, isso é fato. Nós temos hoje uma cidade onde as pessoas pedem na rua. A gente tem que ver a causa. Esse governo enfrentou esse problema com umas faixas aí na cidade, mandando proibir dar esmolas. A causa é a pessoa, é a pobreza, é a falta de emprego, de oportunidades. Nós vamos enfrentar isso trazendo desenvolvimento, não só crescimento. Crescimento não é sinônimo de desenvolvimento. É preciso desenvolver a cidade, é preciso investir nas pessoas. É preciso garantir que toda a nossa população tenha direito à moradia, tenha direito ao emprego e tenha direito à alimentação. Isso não quebra a prefeitura. Você garantir alimento para um cidadão não quebra uma prefeitura. Não é isso que é caro. Então, você garantir a sustentabilidade do alimento para cada cidadão alfenense é possível. Nós não estamos aqui numa cidade sem recursos, paupérrima. Nós estamos numa cidade que tem recursos, sim. Existem recursos para isso. Eu tenho dito no nosso programa de TV, falei no meu programa, que nós vamos governar de novo. E pode que muitas pessoas, infelizmente, ainda vão dormir com fome
em outros lugares do nosso país, mas nenhuma no meu governo vai dormir com fome. Nenhuma pessoa. E nós fazemos isso. É possível fazer isso. E não é proibindo dar esmola, não é garantindo a sobrevivência das pessoas. O alimento é barato. O alimento é possível fornecer. Eu digo sempre, se tem uma fila de 1.000 pessoas pedindo alimento, a prefeitura tem que dar. Se está pedindo uma cesta básica, tem que dar. Ninguém pede alimento sem precisar. É muito constrangedor e humilhante. Sempre digo, se tiver 1.000 pessoas, eu falava para o meu pessoal, deem, porque de fato precisa. Então nós vamos garantir a todo nosso cidadão que tenha um mínimo de alimento para sobreviver. É isso que a Constituição manda, ninguém está pedindo nada. Eu sempre, o povo, quando eu estava do outro lado, a gente nunca tinha sido governo, eu achava que as pessoas pediam muito. Quando eu fui prefeito, as pessoas vão pedir cesta básica, telha, cimento. Eu falava para o meu povo, vocês têm que ir lá e chutar a porta do prefeito, vai lá, chuta a minha porta. Isso é direito, está na Constituição Federal. Isso não se pede, isso se exige. Garantia de sobrevivência é um direito escrito na lei maior do nosso país. Um prefeito tem que garantir a seu povo, no mínimo, que não passe fome na sua cidade. Chegamos ao quinto e último bloco do debate, e é reservado às considerações finais. Cada candidato, por ordem de sorteio, já definido previamente, tem 3 minutos para fazer suas considerações finais. Quem começa é o candidato Marcos Eduardo de Andrade. Começo novamente agradecendo aqui a Unifal a essa oportunidade. Isso é um primeiro debate, né, da universidade. Fico feliz de ter participado desse primeiro debate e eu queria aproveitar essas considerações para falar o contexto nosso do plano. Em minha opinião, eu acho que nós temos que sair do século XX e entrarmos no século XXI do ponto de vista de administração pública e de um município. E ele envolve esse programa chamado hoje já em uma fase de desenvolvimento bem grande no mundo, que é o programa de cidades saudáveis, em que envolve uma mobilidade urbana que não privilegie veículos, que privilegie as pessoas, certo? O fluxo não é mais importante que as pessoas, e para isso o transporte urbano correto e com possível redução, sim, as bicicletas, as ciclovias, ciclofaixas, a melhora nas calçadas. Para isso também a gente fala sobre sustentabilidade, uma coleta e um destino de lixo bem feito, que no meu entender não é feito, um aterro que foi há muito tempo aí liberado, e, se eu não me engano, no governo do BEG, se eu não me engano, o vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito da chapa do Antônio, ele era secretário de Meio Ambiente na época. Hoje o senhor pode ver o aterro nosso totalmente tomado, sendo vendido para cidades ao lado. Cidade saudável envolve uma saúde que funcione. Hoje nós temos uma saúde aqui do ponto de vista regional, é a cidade que menos médico está de plantão agora à noite. Certo? Nós vamos estar aumentando o número de pronto-socorros e distribuindo nas cidades. Cidade saudável envolve uma educação em tempo integral em que a gente joga cultura, lazer e esporte dentro da escola para que as crianças e adolescentes tenham oportunidades de ver coisas que nunca tiveram chance de ver. Só as escolas hoje melhores, do ponto de vista de pagamento, que dão esse tipo de oportunidade, nem elas, na realidade. A gente, dentro do contexto de uma cidade saudável, envolve sim ver essa taxa de esgoto. A gente tem que questionar sim a concessão aí da Copasa. Eles teriam que ter cumprido, e isso não acho impossível, não. A gente tem visto aí diversas cidades que questionaram a concessão, diversas cidades que questionaram. Eu tive há pouco tempo com o Eustáquio, que é do Departamento de Águas aí do Estado, e ele falou que é possível. Barranco Alto não tem ETE, nós vamos estar fazendo uma mini ETE lá. Se a Copasa não fizer, nós mesmos vamos fazer. Gaspar Lopes também não tem ETE.
nós mesmos vamos... Tempo encerrado. Obrigado por suas considerações. Com a palavra, o candidato Antônio Munhoz Leite. O senhor tem 13 minutos para suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Instituto de Ciências Humanas da Unifal por essa oportunidade desse primeiro debate e dizer que a nossa luta continua em favor do emprego, em favor do cidadão alfenense. Eu gostaria de falar que durante essas minhas caminhadas, visitando as empresas de Alfenas, eu fiquei surpreendido com a qualidade do empresário municipal, com a oferta de empregos que está tendo em nossa cidade, dada por esse empresário, dos agricultores da nossa cidade, que são produtores profissionais, aumentando a competitividade, dando mais empregos, dos micros e pequenos empresários também lutando para o engrandecimento da nossa cidade. E isso se dá de uma forma positiva, proporcionando assim um aumento de emprego, um aumento de arrecadação, para que a cidade toda se beneficie disso. Também sobre o meio ambiente, eu gostaria de dizer a todos que durante o meu governo eu construí uma usina de reciclagem de lixo para que o lixo de Alfenas fosse totalmente reciclado. O orgânico iria para um aterro sanitário, consequentemente com menor volume e dando uma sobrevida muito maior. Mas, infelizmente, os governos que me sucederam não colocaram essa usina para trabalhar. E o que aconteceu? Foi totalmente vendida como sucata. E hoje nós temos um terreno lá pronto para receber uma usina de reciclagem, que eu pretendo construir no nosso governo, e também rever o contrato da concessão para essa empresa que coleta lixo, rever o contrato da Copasa. Não quero dizer aqui que vou radicalizar, eu simplesmente vou rever esses contratos para o que possa ser feito para melhorar a vida do contribuinte, para que ele pague menos e que tenha um serviço melhor. Que nós não podemos também ficar aí importando lixo e com isso o nosso aterro terá uma sobrevida muito menor. Então, aos cidadãos alfenenses, estou aqui para representá-los de uma forma séria, de uma forma honesta e procurando fazer o melhor para o nosso município. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a todos por essa oportunidade. Espero que possamos nos encontrar novamente. Muito obrigado. Obrigado pelas suas considerações finais, candidato. O próximo a fazer suas considerações finais é o candidato Enéas Ferreira Rezende. Sobre geração de emprego, a Alfenas está com mais de 4.000 pessoas desempregadas. E nós gastamos mais de 10 milhões por ano com empresas terceirizadas. Então, a minha proposta é retomar o serviço terceirizado, porque o nosso dinheiro está indo embora, o povo desempregado e o nosso comércio ruim. Então, nós vamos retomar o serviço terceirizado para que gere emprego e gere renda para o nosso povo. Outra proposta nossa é a criação do novo distrito industrial, priorizando micro e pequenas empresas, gente daqui que gera emprego aqui. Porque a gente fica pensando em trazer empresas de fora, a realidade é que para a próxima Fernão Dias, a logística lá é melhor e acaba não vindo para Alfenas. Aí a gente fica esperando empresas virem de fora, nem vem, nem ajuda o nosso povo. Então, a nossa prioridade é priorizar empresários de Alfenas, gente daqui que gera emprego aqui. Todas as empresas que tiveram incentivo da prefeitura cresceram. Quanto ao aterro sanitário, é uma vergonha. A Alfenas gastou 8 milhões de reais para a construção do aterro para uma vida útil de 30 anos. E do jeito que está indo, nós estamos recebendo lixo de 8 cidades, inclusive Lavras. Lavras deposita aqui em Alfenas 4 carretas de bitrem por dia do lixo de Lavras que vem para Alfenas. O nosso aterro, que ia durar 30 anos, vai durar o máximo mais 10. E a empresa que coleta, que recebe esse lixo de outras cidades, recebe R$ 105 por tonelada e devolve para a prefeitura R$ 5. É uma vergonha. Então, nós estamos aqui, é um governo novo, de ideias novas, não viemos criticar ninguém, todos nós temos qualidades e defeitos, ninguém aqui é ficha suja, que talvez alguém fale, eu sou ficha limpa.
A pessoa, para se candidatar, tem que ser ficha limpa. Aqui não tem ninguém ficha suja, porque senão a justiça tinha impedido nós de candidatarmos. Então, nós viemos aqui... Não estou aqui para criticar, todo mundo teve sua qualidade, tem seus defeitos, o que foi bom dos outros a gente pega, o que foi ruim deixa de lado, e viemos aqui pedir a vocês o voto dia 2 de outubro. Estamos pedindo a Deus para fazer o melhor, para iluminar as pessoas e iluminar o governante, e pedir a vocês, se for da vontade de Deus, para que nós ganhemos essa eleição e faça um governo justo para a nossa sociedade, meu nome é Enéas, vote 28. Obrigado por suas considerações. Seguindo a ordem do sorteio, quem faz suas considerações finais agora é o candidato Luiz Antônio da Silva. O senhor tem 3 minutos. Também agradecer a todos, a plateia especialmente. Dizer que no início de janeiro eu quero assumir 2 compromissos com o nosso povo. Primeiro é voltar com os medicamentos que foram tirados do nosso povo. Depois, fazer um mega mutirão da saúde para zerar essas filas. E depois, vamos trazer de volta a UPA. Vamos construir a unidade de pronto atendimento lá na Santa Casa, onde ela foi planejada. Não tem como fazer 3 prontos-socorros pela cidade. Cada um custa R$400 mil, daríamos aí 15 milhões por ano, aumentaríamos em 25% a folha de pagamento da prefeitura só com essa proposta. Então, isso não tem como fazer. Nós vamos fazer a UPA, que é custeada com recursos federais. Um pronto-socorro no bairro é custeado exclusivamente com recursos do município. Então, a gente tem que saber de onde virão os custeios, de onde virão o pagamento do custeio daquilo que a gente propõe. Senão, não fica de pé a proposta. Aí acaba, claro, a gente levando uma proposta que não pode ser feita. Com relação à segurança, é a mesma coisa. Ainda não está pronto o batalhão. Essas vagas que estão aí são para concursos públicos, para possível preenchimentos de claros da Polícia Militar, que podem vir ou não. É preciso transformar em batalhão. Isso nós temos uma proposta direta do governador. Para isso precisamos fazer mais uma sede lá na companhia e vamos investir na obra para que eles mantenham o custeio. Aí sim, tendo o policial pago pelo Estado, a gente consegue sustentar o projeto. Contratar 120 guardas, a gente não consegue pagar, não tem como. É porque é exclusivo do recurso municipal. A nossa folha de pagamento vai para quanto? 400 mil se a gente for contratar. Então é preciso que as propostas sejam sustentáveis, tenha sustentabilidade financeira, porque senão a gente está levando um engano ao povo. É preciso que a população veja de fato o que é possível ser feito. Porque senão eu poderia propor aqui 1 quilo de ouro para cada um e ganhar a eleição, mas, é claro, a gente não entrega. Nós sofremos nas últimas eleições. Prometeram mundos e fundos e não tinham nenhum fundo para entregar. Dessa vez nós precisamos tomar cuidado. A experiência nas horas difíceis é mais importante do que nunca. Não é hora de improviso para a nossa cidade. Não é hora de experimentar. A gente precisa agora saber quem de fato já fez, quem tem experiência, para a gente poder recuperar o tempo que ficou perdido. Quero pedir a cada um, a cada uma, um abraço, quero deixar um abraço, pedir o voto seu, da família, pedir que nos ajudem quem defende esse nosso projeto, para que a nossa cidade volte a sorrir, volte a ter paz. Tempo encerrado. Tá bom, galera, tá bom. Obrigado por suas considerações. Está acabando o debate. Depois vocês podem fazer uma festa lá fora, vai ser ótimo. Encerrando as considerações finais, com a palavra a candidata Marcela de Andrade Rufato. A senhora tem 3 minutos. Tá certo.
Bom, para encerrar, eu queria mais uma vez parabenizar a Unifal pela realização desse debate, porque me parece que esse debate representa o início de um novo ciclo que a política na cidade de Alfenas tem vivido. Um ciclo de amadurecimento da democracia na cidade e que representa uma vontade de mudança. Agora, a mudança só se faz com o novo. E os demais candidatos aqui presentes, de uma maneira ou de outra, todos já tiveram a sua chance. Quem de fato é a novidade para a política alfenense somos nós do PSOL. Eu tenho muito orgulho de ser a primeira mulher candidata a prefeita de Alfenas. Assim como tenho muito orgulho de ser a primeira candidata do PSOL aqui nessa cidade. Orgulho de representar propostas amplas, plurais e diversas, que infelizmente nós não tivemos a oportunidade de conversar sobre todas elas, porque o nosso tempo aqui é exíguo. Mas então eu quero convidar todos e todas para acessar o nosso plano de governo, que vai debater sobre diferentes questões que aqui também foram colocadas, como segurança pública, educação, saúde, todas elas visando a construção de uma sociedade mais democrática e mais digna para todos e todos. Isso é possível. Mais do que isso, isso é necessário. Por isso eu peço a todos e todas aqui presentes um voto para nós, um voto para o PSOL. Voto 50. Com as considerações finais dos candidatos, a gente encerra o debate. E antes de passar a palavra à organização, ao professor Sandro, eu gostaria só de fazer uma colocação, parabenizar todos os candidatos. Eu acho que foi muito importante a participação de vocês, né, vocês estarem dentro da nossa universidade. Foi muito bom, não tivemos problemas, né, vocês se respeitaram, pouquíssima exceção, então vocês estão de parabéns. E a plateia, apesar de algumas pouquíssimas manifestações, vocês se comportaram muito bem, parabéns para vocês. Só um minutinho, não acabou não. Gostaria de passar a palavra ao professor Sandro Amadeu, que foi um dos idealizadores desse debate. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos os colegas que se empenharam intensamente para que esse debate acontecesse. E como já foi mencionado, é o primeiro dos que estão por vir. Inclusive, os avisos que eu quero dar, um deles é um convite, 2 convites. Peço, por favor, que esperem para ouvir os 2 convites, porque tem a ver com os debates. O Núcleo de Assistentes Sociais de Alfenas e Região comunica que amanhã, 20/9, às 19 horas, no Salão da APAI, será realizado um evento de apresentação da categoria profissional, onde os candidatos a prefeito de Alfenas e região apresentarão suas propostas. O Núcleo de Assuntos Sociais agradece a oportunidade da Unifal desta comunicação. Temos também o convite do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Estará realizando um debate entre os candidatos a prefeito. O debate acontecerá no dia 22/9, às 19 horas, no espaço VIP da Gelocar, na quinta-feira. Os convites estão sendo distribuídos na sede do sindicato, na rua João Pinheiro, 59, Centro. Mais informações no telefone 3292-2087. Por amor à verdade, eu preciso passar a informação recebida da Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal, de que a pergunta que foi uma das perguntas que foi apresentada à comunidade, continha um equívoco em termos do recebimento do ICMS esportivo 2014, 15 e 16. Ele foi repassado pelo governo estadual ao município de Alfenas. Agradeço muito aos candidatos e à candidata pelo excelente debate, muito respeitoso, e agradeço demais a presença de todos. Uma boa noite e vamos construindo a nossa democracia. Parabéns a todos.